deteriorando a democracia na América Latina. Eu me chamo José Maria Nobre, sou professor de Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande, voltado da Unidade Acadêmica de Gestão Pública, dou aulas no curso de Gestão Pública e Ciências Sociais do campus de Sumé. Bem, esse material que eu estou apresentando para vocês aqui, vocês podem me solicitar o PDF desse material por e-mail, certo? Eu vou colocar o meu e-mail aqui nos comentários no YouTube. Vocês podem ter acesso gratuito a esse material só passando o e-mail. Esse material diz respeito a resultado de pesquisa dentro do meu núcleo de pesquisa, certo? Sobre o estudo da violência, da criminalidade e da qualidade democrática na América Latina. Bem, o estudo é um resultado da pesquisa que foi feita a partir de uma avaliação dos regimes políticos latino-americanos, conforme a classificação da Democracy Index, né, que é um documento da revista The Economist United. A metodologia consistiu em uma investigação comparada entre os países da América Latina entre os anos de 2017 e 2021, conforme a teoria democrática contemporânea de base procedimental. Um regime democrático precisa preencher algumas condições mínimas para o sucesso do método democrático, que seriam eleições livres e limpas, pluripartidárias, com Estado de Direito e controle civil sobre as Forças Armadas. A maioria desses regimes preencheu os requisitos eleitorais da democracia, ou seja, existem eleições relativamente livres e limpas, mas Nicarágua, Cuba e Venezuela não foram classificados como democracias, segundo a metodologia utilizada na pesquisa. Os resultados da investigação confirmaram um processo de deterioração na maioria dos regimes políticos latino-americanos, alguns bem ruins, como é o caso da Venezuela, como a gente vai ver, salvo o Uruguai, a Costa Rica e o Chile, que apresentaram crescimento, melhoria nas suas democracias, e o Brasil, que manteve uma constante regular em todo o período, sem nem deteriorar, nem avançar. Dentro do debate contemporâneo da democracia, para a consolidação do regime político democrático, são necessárias algumas condições, como dito. Então, primeiro, direito expansivo de voto. Segundo, eleições livres e limpas. Terceiro, líderes livres da disputa do voto, para a disputa do voto. Quarto, cidadãos livres para expor suas ideias e de se associar a qualquer agenda legítima. Quinto, garantias à diversidade de informação, um requisito bem dawsiano. Sexto, liberdade de imprensa. Sétimo, tolerância às diferenças de opinião. E aí está desde o início, com Schumpeter. Oitava, divisão de poderes. Isso é algo bem escasso na América Latina. E vem juntamente com o nono, que é o judiciário independente. Décimo, controle da violência política. E 11º, militares sob controle civil. Então, esse paper analisa, nesse documento, essa pesquisa, que gerou um paper, está submetido à revista Estudos Políticos da Federal Fluminense. Analisaremos o processo de deterioração da democracia na América Latina e como se deu esse recuo nos últimos 5 anos. Essa real crise, do ponto de vista não só normativo que a gente vê na imprensa, mas do ponto de vista empírico, com os dados aí do Democracy Index de 2022 da revista The Economist Intelligence United. A pesquisa é uma análise dos dados do regime político da classificação internacional do Democracy Index em relação a um conjunto de teorias que define a democracia. Geralmente, esse conjunto de teorias que a gente trabalha é ministrada por mim num curso que eu dou no mestrado de Ciência Política da UFCG em Campina Grande. Então, esse conjunto trata-se de uma avaliação, esse conjunto de teorias leva a uma avaliação descritiva dos dados numa série temporal de 5 anos, entre 2017 e 2021,
avaliando a tendência do processo de desgaste democrático em 16 países latino-americanos. Essa análise quantitativa é feita conectada a um contexto teórico da teoria democrática contemporânea. Então, os países são classificados de forma quadricotômica, né? Os países de democracias sólidas, que são classificados no score 8 a 10 da classificação do Democracy Index, em democracias falhas, do score 6 a 7,99, ou regimes híbridos, de score de 4 a 5,99, tanto as democracias falhas como os regimes híbridos também podem ser classificados, conceituados, né, como regimes semidemocráticos, segundo o conceito de semidemocracia em Scott Minori e colaboradores de 2001, e 4 regimes autoritários, né, que vai ali de 0 a 3,99. As classificações são feitas em cima de 5 critérios de avaliação. O primeiro critério de avaliação é o processo eleitoral e pluralismo. O segundo processo é o funcionamento do governo, né, como é que o governo funciona na sua questão da contabilidade. Participação política, se há realmente liberdade política dos cidadãos e das organizações da sociedade civil em torno dessa participação. Cultura política, né, se há tolerância do governo e também da oposição a divergências de opiniões. E liberdade civil, se há Estado de Direito usável para a maioria dos cidadãos. A gente vai ver que o Brasil é interessante, não obstante a eleição de Bolsonaro, isso não houve alteração. Em 2017, 2018, a gente tem o governo de Michel Temer, 19, 20 e 21, 18, 19, ali 19, 20 e 21, os 3 anos de governo do Bolsonaro. Ou seja, nós temos problemas independente do ator político. Né? O ator político termina corroborando mais para essa manutenção, né, ou não avanço da semidemocracia brasileira para uma democracia mais robusta. Né? É o que a gente espera de um país como o Brasil no contexto latino-americano. Discutindo um pouco a teoria democrática, né? A democracia tal qual conhecemos é uma experiência moderna e tem origem nos resultados promovidos pelas revoluções burguesas do século XVII e XVIII. Primeiro, as revoluções burguesas promoveram o Estado liberal, os mecanismos de freios ao poder, isso é muito importante, está muito lá na discussão, né, de democracia nos liberais, em Norberto Bobbio principalmente. Depois, com a introdução do sufrágio universal, ou quase universal no início, né, os limites às tentações da tirania da maioria, né, um conceito trabalhado aí pelos teóricos da modernidade, tais quais Alex Tocqueville e o John Stuart Mill. Então, contemporaneamente, a democracia é um mix de componentes liberais e eleitorais que produzem um poder sob regras de limites e freios que impedem ou devem impedir a tirania. Ou a tirania do judiciário, ou a tirania de um membro do judiciário, ou a tirania de um governante. Esse mix geralmente vem a reboque do que o grande cientista político Adam Tversky chamou de checklist, que são eleições competitivas, direitos de expressão e associação assegurados por lei e Estado de Direito. Ou seja, até Adam Tversky, que é um subminimalista, segundo Scott Minori, nós precisamos sim ter uma lente ao Estado de Direito. Como é que o Estado de Direito está ali na base da democracia? Então, fraco componente liberal, falta de acomodação entre as elites políticas em torno das regras do jogo da democracia, oposição destrutiva ou perseguição e impedimentos à oposição, corrupção, impunidade, criminalidade, judiciário parcial e de forte ativismo político, prerrogativas políticas dos militares. Tudo isso pode implicar em regimes de frágeis democracias ou semidemocracias, ou até mesmo o conceito da Marina Ottawa, cientista política canadense, que criou o termo semi-autoritarismo, ou seja, você mantém uma pseudo-democracia, uma democracia ali, só um véu da democracia, mas não pretende, as elites políticas, elas não pretendem avançar realmente para uma democracia que preenche todos os requisitos de uma democracia consolidada. E aí, estudos mais recentes, né, nos últimos 20, 10 anos, trazem esses elementos. Por exemplo, um estudo comparado feito por Minori,
que destacaram os trabalhos de Schumpeter, Tversky, né, e de instituições que fazem análise de gradação democrática para a América Latina, como a Polity Tree e a Freedom House, colocando-os como submínimos por não abordarem parâmetros bastante pertinentes para análise de regimes políticos democráticos, como é a capacidade do Estado, ou deveria ser a capacidade do Estado em garantir direitos de cidadania e o controle civil sobre os militares. Criaram uma escala tricotômica, na qual o país em análise seria classificado como democrático, autoritário ou semidemocrático, diferenciando-se das teorias submínimas que levam em consideração apenas as instituições que passam pelo crivo eleitoral. Depois desse trabalho de Scott Manwaring, tudo mudou. E autores como Tversky, a própria Polity, a Freedom House, criaram outras variáveis ligadas ao Estado de Direito. Mesmo a Freedom House, que tem uma concepção muito mais ligada à liberdade de imprensa, foi levada a isso, porque mostra-se muito importante essa superação teórica. E aí a gente vai para a análise desse recuo, né? Com essa base teórica, analisando os países da América Latina. Em praticamente todos os países da América Latina houve recuo, né? Desses 16 países avaliados, em cima desse conceito de democracia, a maioria deles não preenche os requisitos mínimos de uma democracia, conforme a teoria que a gente acabou de trabalhar. A maioria, por sua vez, tem eleições livres, relativamente limpas, promove eleições, no caso, segundo a teoria, mas não preenche a teoria, por isso são submínimos. Não preenche muitos dos requisitos do Estado de Direito. Então, há recuo na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, em Cuba, Equador, Cuba, que já é um regime autoritário, né, desde o início da série histórica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Quem mais recua nesse período, caindo de um índice de 3,87, que já é um índice de autoritarismo, segundo os critérios aqui adotados, para um índice de 2,96, uma queda de 45,4%, realmente onde a democracia mais se deteriorou, ou seja, o regime já não era democrático, mas se tornou pior ainda, foi na Venezuela. Em segundo lugar, a Nicarágua, né, do Ortega, uma redução aí de 42% no seu índice de democracia. Em terceiro lugar, Cuba, com um recuo. Cuba piorou mais ainda o seu regime autoritário, para uma queda de menos 21,7%, ou seja, onde mais se deteriorou era justamente nos regimes mais autoritários. E onde você teve um recuo entre democracias semidemocráticas muito forte, foi o recuo encontrado na Bolívia também, com uma queda de 15%. O Brasil se manteve praticamente estável, como a gente diz lá no início da nossa fala, 0%, ou seja, manteve ali entre 6,8% e 6,9% a sua nota de democracia. Parece que as elites políticas no Brasil não têm muito interesse em consolidar a democracia, não. Não somos um regime autoritário, estamos longe disso, mesmo com um presidente como Bolsonaro, que foi bastante criticado pelo seu discurso autoritário, muita prática autoritária, mas do ponto de vista institucional, o país se manteve ali estável. Com a vinda de Lula, que também tem problemas seríssimos no que diz respeito à democracia, apoia o regime da Nicarágua, apoia o regime venezuelano, apoia o regime cubano, que são os piores regimes que mais se deterioraram nesses últimos 5 anos. Então, tanto na esquerda como na direita brasileira, não temos atores políticos com ético democrático. A democracia brasileira, ou seja, as outras instituições mantiveram. Não obstante, o judiciário terminou, muitas das vezes, sendo autoritário. De repente, foi ele que conseguiu segurar o Brasil aí nessa constância entre 6,8% e 6,9%. Né? Mas, no contexto latino-americano, a queda é terrível. No gráfico sobre o índice da democracia, na média geral desses 16 países, a América Latina caiu de um regime de nota 6,2 para um regime de nota 5,6, mantendo-se aí nessa zona híbrida entre a democracia e o autoritarismo na maioria dos países da América Latina. Então é isso, é um trabalho empírico, com base teórica contemporânea de alto nível, top de linha em termos de teoria democrática, de base procedimental, claro,
não tem como a gente desprezar outras teorias importantes, mais normativas, não é esse o nosso papel. Nosso papel foi fazer uma pesquisa com uma base teórica bastante consistente, já na literatura em ciência política, e demonstrar que houve realmente um processo de deterioração da democracia na América Latina, o que deve ser colocado em pauta na discussão agora, principalmente nessa discussão que tenta resgatar o Mercosul, né? Aí a relação do Brasil com esses países, inclusive países como Cuba, Nicarágua e Venezuela, que não têm compromisso nenhum com a democracia. Salve!